O guia definitivo das linhas de tendência. LTA, LTB. Como que eu faço para traçar esse negócio? Como que eu faço para ganhar dinheiro operando linhas de tendência? É sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo. Então já faz o seguinte, aperta no like, rasga o likeão, se inscreve no canal, ativa o sino, compartilha o link com geral que vai ser top. E deixa, o seu comentário contando para mim o que você aprendeu no vídeo. Qual a sua experiência com relação a operar linhas de tendência e deixa aquela sugestão de assunto que você quer ver aqui no canal. Bora para a tela do computador para a gente ver isso na prática. Vamos lá. Olha só, nesse momento eu tô aqui no gráfico do GBP/USD 15 minutos. Cada barrinha dessa aqui demora 15 minutos para ser formada, Cada candlezinho desse aqui. Um gráfico peladão. Escreve aí nos comentários peladão para eu saber que você tá ligado no vídeo. Aqui no gráfico a gente consegue observar claramente nesse contexto que tá aparecendo que o mercado teve uma forte queda. E antes dessa forte queda, ele teve uma alta levemente acentuada. Comparado à queda, foi bem leve. Essa queda foi brusca. Olha que massa. Olha que interessante isso aqui, ó. Agora que eu tirei o zoom, que eu aumentei a minha visão, eu tô enxergando num contexto maior, eu consigo observar que o mercado veio num forte movimento de alta e de repente corrigiu nessa perna de baixo. Em primeiro lugar, eu quero te mostrar aqui qual que é o jeito certo de traçar uma linha de tendência. Quais são as referências que eu devo usar para traçar a linha de tendência do jeito certo, independentemente se é uma linha de tendência de alta ou de baixa. Então vamos lá. Bom, como eu disse, nós temos dois tipos de linha. Temos uma linha de tendência de alta, que ela dá referência para a gente no mercado em alta. E qual que é a característica de um mercado em alta? Topos e fundos ascendentes. Então eu tenho um movimento de alta, uma retração, onde ele deixa um fundo mais baixo que o anterior. Mais um movimento de alta, onde ele deixa um topo mais alto que o anterior. Uma correção, um fundo mais baixo que o anterior. Mais um movimento de impulsão, com um topo mais alto que o anterior. Isso aqui é um movimento de alta, é uma tendência de alta, de subida. Até que vai chegar o momento que o mercado vai parar de fazer esse tipo de comportamento, vai lateralizar um pouquinho, vai deixar um topo mais baixo que o anterior, um fundo mais baixo que o anterior, e aí mudou o comportamento que antes era de alta para baixa. Então nós temos aqui o quê? Uma tendência de baixa estabelecida, uma mudança, uma inversão de tendência. Que antes era alta, agora baixa. Então a gente consegue observar isso claramente no gráfico aqui do GBP/USD, da libra esterlina versus o dólar americano, onde nós temos aqui, um fundo mais alto que o anterior, que é mais alto que esse, mais alto, mais alto, mais alto, e os topos vão acompanhando, tá vendo? Topo mais alto, topo mais alto, topo mais alto, vai acompanhando, um topo mais alto, de repente ele vem, deixa um fundo mais baixo, retrai, deixa um topo mais baixo que o anterior e muda o viés comportamental. Então aqui eu tive essa inversão de tendência que eu mostrei no desenho, naquele desenho top, por sinal, que merece um likeão, se não rasgou o likeão ainda, e agora eu tô mostrando no gráfico propriamente dito. Então, como que eu faço para traçar a linha de tendência de alta desse movimento de alta aqui, Guilherme? Eu vou vir aqui no canto esquerdo da plataforma da XStation 5XTB, inclusive se você não tiver conta aberta e quiser abrir para testar, é só apertar no link na descrição do vídeo. Vem aqui no canto em linhas e escolho aqui, linha de tendência. Eu vou riscar ela aqui para contemplar o máximo de toques possíveis. Eu vou usar do bom senso. Mas anota essa aí, Eu tenho que ter pelo menos 2 pontos de toque para validar uma linha de tendência. Aqui atrás eu tive um ponto de toque, que foi a minha primeira referência. Aqui eu tive o segundo. Só isso aqui já validaria a minha linha de tendência de alta. Mas observe que eu tive um terceiro aqui. Só que eu tenho regiões próximas da linha de tendência e também me valida ela, tá? Porém, para traçar ela, eu preciso pelo menos de 2 pontos de toque. Aqui eu tenho 3. Então aqui é um ponto de referência legal para essa linha de tendência de alta. Ela escora, ela suporta o movimento de alta. E como que eu faço para traçar uma linha de tendência de baixa? Da mesma forma, só que de um movimento de baixa, tá? Então, por exemplo, desse movimento de baixa aqui, que foi mais cadenciado, mais acentuado, melhor dizendo, eu posso ajustar ela aqui. Se eu descer um tempo gráfico, colocar uns 5 minutos, vai ficar melhor o ajuste comparado a esse gráfico de 15. Mas vamos usar desse contexto de 15 aqui mesmo, que a gente consegue observar claramente a atuação das linhas de tendência. Então aqui nesse caso eu tive aqui um primeiro toque, eu tive basicamente um segundo, um terceiro, um quarto aqui, até que o mercado rompeu, retraiu e tá querendo fazer uma correção. Bom, daqui a pouco a gente entra nesse mérito. Para ficar claro,
Como que eu faço para traçar a linha de tendência do jeito certo? Eu escoro a linha de tendência numa região de fundo de um movimento de alta, contemplando pelo menos 2 toques, entendendo que vai ter regiões onde o preço vai se aproximar dela e não vai bater exatamente, mas 2 toques precisa ter. E no caso de baixa, eu vou traçar a linha de tendência na parte superior do movimento de baixa, contemplando também 2 toques pelo menos, para eu ter uma boa referência e traçar essa linha de tendência. Beleza? Agora, eu quero te mostrar como que você faz para operar o teste da linha de tendência. 2 coisas. Primeiro, você vai aprender como operar o teste da linha de tendência e segundo, como operar o rompimento da linha de tendência. Vamos para o primeiro exemplo aqui do teste da linha de tendência. Aqui eu tive um movimento forte de alta, um candle de ignição. Isso aqui provavelmente foi um candle de notícia, né? Porque ele é diferente dos outros candles em tamanho, então claramente a gente teve uma entrada de volume muito grande ali, grana pesada entrou e que ocasionou uma inversão de mercado, né? O mercado estava fazendo um movimento de baixa, de repente este candle limpou, um único candle de 15 minutos, limpou todo esse movimento anterior e demorou horas para ser formado e mudou a direção do mercado, que antes era de baixa para alta. Então aqui nós tivemos uma ignição de movimento que estabeleceu essa tendência de alta. E eu utilizei essa referência para traçar a minha linha de tendência, porque depois dessa ignição, o mercado ele fez esse movimento de alta usando como base esse canal. Eu vou até entregar um plus aqui para você. Ó. Então se eu pegar essa linha, se eu apertar o Ctrl do teclado, o botão esquerdo do mouse e arrastar, eu duplico ela. Então eu posso colocar mais uma linha de tendência de alta na parte superior. Então eu coloco o preço dentro de um canal, tá vendo? Então tem um canal de alta aqui. Então o preço ele trabalhou dentro desse canal. Observa o seguinte, quando ele fez o primeiro teste da região da linha de tendência, a partir desse ponto de referência que eu usei para traçar, eu tive um candle o quê? Um candle de força compradora. Esse cara aqui, se eu olho para ele de forma isolada, o que aconteceu? Ele demorou 15 minutos para ser formado, ele abriu neste ponto. Durante 15 minutos ele chegou a cair até aqui, ficou vermelho, né? Porque ele trabalhou abaixo do preço de abertura. Só que os compradores entraram, pum, dominaram a parada e levou o preço lá para cima, mostrando que existia intenção compradora no teste da linha de tendência de alta. Esse cara aqui, por si só, por ter acontecido na linha de tendência e ter deixado com clareza que a intenção é compradora, que existe força compradora, ele já me habilita a tomar uma decisão pelo preço, pura e simplesmente falando, tá? Pelo price action, pela ação do preço, no gráfico peladão. Olha só, a entrada acontece no rompimento da máxima do candle, então eu posso colocar uma ordem pendente na máxima dele, o stop abaixo do candle e o meu alvo pode estar na linha de tendência de alta da parte superior deste canal de alta que foi formado, ou seja, nessa região de topo eu já posso fazer uma gestão, mas eu posso projetar o meu alvo na expansão, né, desse canal, na parte superior dele. Ele veio, testou e sentiu a entrada de volume vendedor. Por quê? Porque o mercado ele age dessa forma, né? As pessoas elas olham para os mesmos pontos, pessoas tomam decisão em massa, tá todo mundo olhando para isso. Análise técnica e análise gráfica andam de mãos dadas, né? É a parte racional do mercado junto com a parte emocional, comportamental. Nesse momento que acionou o trade, o stop está aqui, eu posso já fazer uma gestão no 1 para 1, ou seja, na mesma distância do ponto de entrada do stop para cima, e deu exatamente no teste desse topo aqui anterior, ó, se eu traço uma linha reta aqui, inclusive um único candle de força já buscou essa região. Nesse ponto eu posso pegar o meu stop, levar para o 0 a 0 para anular o risco, ou simplesmente eu saio com metade do lote, por exemplo, se eu entrei com lote padrão, com 1.0 aqui, né? Eu posso colocar 0,50 no bolso, deixar 0,50 rolando. Se acaso voltar e me estopar aqui embaixo, eu saio no 0 a 0. Se acaso ele evoluir, eu tenho mais metade do lote para buscar no alvo final aqui em cima. E a segunda metade é o alvo final na parte superior aqui do canal, ou até mesmo no 2 para 1. Essa mesma distância que eu fiz a gestão, eu projeto ela para cima e saio basicamente nesse ponto, bem próximo da máxima do canal. Dessa forma, eu opero o teste de linha de tendência. No caso de uma tendência de alta, eu vou priorizar para quê? Para compras, porque eu estou numa tendência de alta. Eu posso operar contra a tendência no teste da parte superior do canal? Posso. Mas isso é um assunto para um outro vídeo, para um outro momento. Vamos olhar para isso aqui agora, tá? Para o teste do canal da linha de tendência a favor da tendência, no caso aqui de alta. Legal.
Observe que o preço voltou, né? Testou novamente, chegou próximo aqui, não exatamente, e deixou o quê? Um candle comprador. Aqui mesma coisa, posso colocar uma compra na máxima, stop abaixo, buscar 1 para 1, 2 para 1, a máxima da expansão do canal. E observa que conforme o preço vai fazendo o movimento cadenciado, né? Vai esticando bastante, quanto mais ele estica, mais ele vai cansando. Até que chega uma hora que acontece o rompimento da linha de tendência. Agora vamos falar de um exemplo de entrada de rompimento de linha de tendência. Então, eu tive o rompimento claro aqui nesse ponto. Qual que é o melhor momento para entrar em rompimento? Entrar no rompimento seco? E a resposta é não. Sabe por quê? Porque você fica mais suscetível a falsos rompimentos. O preço poderia muito bem ter feito um retorno e voltado aqui para cima. Se você entra no rompimento seco, você corre o risco de tomar um stop aqui de bobeira. Às vezes acontece dele acelerar e nem olhar para trás, mas normalmente ele faz o reteste. E é esse o melhor ponto para entrar no trade usando o rompimento de linha de tendência. Ó, fez o rompimento, eu espero um reteste, ou ele pode testar a linha de tendência rompida, ou dependendo da força estabelecida pelo rompimento, ele pode vir testar 50% deste movimento aqui do rompimento, ou seja, desse candle que rompeu. Que é o que aconteceu, ele veio testar o 5061. Se eu traço uma fibo desse candle aqui até essa parte onde ele fez a retração, eu vou ter aqui a região de 5061 de fibo. Vamos fazer esse exercício? Vou vir aqui no cantinho esquerdo, Fibonacci Retracement, né? Retração de Fibonacci, eu vou traçar aqui, ó. Olha onde o preço foi. Foi lá no 5061. Milimetricamente, e continuou o movimento. Então, nesse caso, a partir do entendimento que aconteceu a confirmação de um rompimento, eu posso colocar uma ordem pendente, onde? Aqui, abaixo do pivôzinho de baixa, né? Então, rompeu, retraiu, continuou. Eu entro aqui vendido com stop aonde? Com stop ou aqui nessa região ou acima do candle que rompeu. No caso aqui dessa região, eu teria saído no 1 para 1 aqui, ele teria voltado na segunda parte num candle de provavelmente notícia, pelo tamanho dele, teria tirado a segunda parte do trade. Então, se por exemplo, você entrou vendido aqui, com stop aqui, a mesma distância do ponto de entrada para o stop projetado para baixo daria aqui mais ou menos. Então, nesse candle, você teria saído com uma metade do trade, se você tivesse feito a gestão seguindo o mesmo exemplo anterior, de colocar metade do lote no bolso, sem mexer no stop gain, você teria colocado 0,50 do lote no bolso e estopado 0,50. Teria ficado no 0 a 0. Se você tivesse feito a gestão colocando metade do lote no bolso nesse ponto e pegado o stop, trazido para cá, para o ponto de entrada, você teria saído com 0,50 do lote e com a outra parte no 0 a 0. Agora, se você não tivesse feito saída parcial nenhuma e só protegido, você teria saído no 0 a 0. Mas aqui ele deu mais uma oportunidade, que ele fez depois do movimento de impulsão, retraiu no 5061 desse candle, né? Testou a linha de tendência de baixa, então agora ele fez um teste da linha de tendência de baixa e não mais de alta e continuou o movimento. Então aqui deu uma oportunidade de entrar vendido no teste da linha de tendência. E assim vai, até que ele rompe a linha de tendência aqui. Rompeu, retraiu e tá querendo continuar. Tô gravando esse vídeo no final de semana, o mercado tá fechado, então a gente não consegue ver o movimento do mercado acontecendo em tempo real. Mas, por exemplo, o GBP/USD fechou o mercado exatamente dessa forma e pode ser que ele abra fazendo uma correção de amplitude maior. Ou pode ser que ele pare aqui e continue o movimento de baixa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ajustar aqui o gráfico e vou descer para um tempo gráfico de 5 minutos para a gente visualizar melhor essa linha de tendência de baixa. Ó, aqui, por exemplo, eu posso fazer um ajuste um pouco mais fino, tá vendo? Para contemplar pelo menos 2 toques, então tem um toque aqui e outro toque aqui, e aqui eu consigo perceber que o preço ameaçou romper, não rompeu, veio para baixo e aqui sim ele tá lateralzão, né? Perdeu liquidez no fechamento de mercado. Aqui eu posso sim ficar esperto, porque eu posso ter uma explosão de alta ou eu posso ter uma continuidade do movimento. Aí é uma outra situação também, porque eu tenho a oportunidade de entrar vendido no rompimento da consolidação ou comprado na confirmação, idealmente esperando o RRC. Um rompimento, uma retração, uma continuação. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Então, é dessa forma que você opera usando linhas de tendência, né? Primeiro, que você traça a linha de tendência do jeito certo, com uma referência de pelo menos 2 toques, para ter uma clareza de visão da tendência e quais são os pontos que o mercado pode sentir para a continuidade dela e como identificar uma reversão de tendência e operar essa reversão de tendência. Existem basicamente 2 formas, como você viu, ou operar o teste da linha de tendência a favor da tendência ou operar o rompimento, idealmente aguardando o rompimento, a retração e a continuação. Curtiu o vídeo? Então lembra, né?
aperta no like, se inscreve no canal, ativa o sino, faz toda essa parada. E se você quiser aprender muito mais, um método assertivo, validado, estar no ambiente de crescimento e se tornar um trader lucrativo e consistente em tempo recorde, economizando tempo, energia e dinheiro, parando de ficar procurando peça de quebra-cabeça solta aí na internet, e acesso a um passo a passo, a um plano validado, aperta no link na descrição do vídeo e cai para dentro da comunidade TraderX. Você vai ser muito bem-vindo, eu tenho certeza que você vai ter a clareza e a direção que precisa. Um forte abraço e até o próximo vídeo.